Agora eu quero deixar algo claro para você. Um objeto não precisa girar ou revolucionar para possuir um valor de momento angular diferente de zero. Mas é importante especificar o eixo de rotação. Vimos isso para a partícula que colidiu com a barra no exemplo anterior. Aqui eu vou definir o momento angular de uma partícula, definido como o produto vetorial entre a distância e o momento linear. Para isso, vamos considerar aqui um eixo coordenado x, y, que se encontra no plano da tela do computador, e o eixo z, que sai do plano do computador. A partícula se move ao longo do eixo x. O seu momento linear é o produto da massa vezes a velocidade ao longo do eixo x. Ela se encontra momentaneamente no eixo y, e sua posição em relação à origem é dada pelo vetor posição r. Então, o momento angular dessa partícula é perpendicular ao plano formado por r e p. E podemos usar aqui a regra da mão direita. Você coloca os seus dedos da mão na direção do vetor posição e tenta pegar o momento linear. O polegar vai lhe dar a direção do momento angular. Neste caso, o momento angular está ao longo do eixo z. Então, o momento angular depende do vetor momento linear e da distância ao eixo de rotação, que é dado pelo vetor posição r. O momento angular é perpendicular ao plano formado pelos vetores r e p. E devido à definição do produto vetorial de dois vetores, a magnitude do momento angular em relação ao eixo de rotação é r, m vezes v, vezes seno de θ, onde seno de θ é o ângulo entre os vetores r e p. Nesta figura, o ângulo entre o vetor r e p equivale a 90 graus. Então, o momento angular da partícula nesta situação é simplesmente igual a Rm vezes v, que é o que nós trabalhamos nos slides anteriores. Mas este é um caso particular de quando o momento linear é perpendicular ao vetor posição. Quero chamar a atenção para as direções dos vetores momento angular, velocidade angular e momento linear. É importante que você tente compreender a direção desses vetores para a compreensão do que vem pela frente. Um caso particular que ocorre é quando o movimento do objeto, e neste caso aqui uma partícula, é circular em torno de um eixo que contém a origem. Quero dizer que a trajetória da partícula está no mesmo plano da origem. Este é um caso particular. Repare agora que o vetor velocidade angular ômega é perpendicular ao vetor velocidade tangencial, ou perpendicular ao momento linear, que é representado pelo vetor azul, perpendicular ao vetor velocidade angular ômega, representado pelo vetor cinza. A velocidade tangencial, v, é igual ao produto vetorial entre a velocidade angular ômega e o vetor posição r. Observe que o vetor velocidade angular ômega e o vetor r formam um plano, e que o vetor velocidade, ou o vetor momento, neste caso, é perpendicular ao plano formado por ômega e r. Então, devido à definição do produto vetorial de dois vetores, o vetor velocidade tangencial é o produto de ômega vezes r em uma direção tangencial, que eu chamei de φ chapéu. Então, φ chapéu. Logo, o momento linear também terá a direção de φ chapéu. Isto é, φ chapéu é perpendicular ao vetor radial r e a um vetor azimutal k, que não está representado aqui nesta figura. O momento angular tem a direção da velocidade angular, se a partícula gira em torno de um eixo de simetria, e neste caso o eixo de simetria é o eixo z. Veja que o momento angular é o produto vetorial do vetor posição pelo vetor momento linear. Repare que o vetor posição e o vetor momento linear estão no plano da trajetória. E o vetor momento angular, em relação à origem, é perpendicular a esse plano e tem a direção do eixo z,
que é um eixo de simetria. Dessa forma, o vetor momento angular é o produto do vetor posição, que eu posso escrever como a magnitude de R vezes o vetor radial unitário R. Produto vetorial, massa, vezes a velocidade tangencial. Mas a velocidade tangencial, como vimos, é o produto da velocidade angular vezes a magnitude do vetor posição, na direção φ. Ora, nessa equação, R é um escalar, M é um escalar, ômega é um escalar e R é um escalar. As grandezas vetoriais são os vetores unitários R, radial, e φ, tangencial. Então, o vetor momento angular será igual ao produto da massa vezes o raio ao quadrado, vezes a velocidade angular, vezes o produto vetorial dos vetores unitários R chapéu e φ chapéu. Mas R chapéu, φ chapéu é o vetor azimutal Z. Então, o vetor momento angular tem a direção do eixo Z. E é dado como mr ao quadrado vezes ômega. Mas repare que mr ao quadrado nada mais é que o momento de inércia da partícula. Então, o momento angular é igual ao momento de inércia vezes a velocidade angular. Esta expressão nos está dizendo o seguinte, que o momento angular tem a direção da velocidade angular. Neste caso, quando o movimento do objeto é circular em torno de um eixo de rotação que contém a origem. Aqui está uma simulação. O vetor momento angular como produto da massa vezes o raio vezes a velocidade. Ele mantém sempre a mesma direção no espaço, porque ele é perpendicular ao plano formado por R e V, que contém a origem.